os profetas profetizavam que vinha ruína, que vinha destruição, que era para o povo se humilhar, que era para o povo se voltar para Deus, e o povo fazia pouco caso da mensagem. Então Deus fala com o profeta Amós. Quem sabe veio o profeta Amós decepcionado, porque o povo não lhe ouvia, nem escutava a mensagem de Deus que ele transmitia. Deus falou ao profeta Amós que viria um tempo a qual a palavra de Deus seria muito rara. A palavra de Deus os homens iam desejar, os homens iam almejar, iam ouvir a palavra de Deus e não iam poder mais ouvir a palavra do Senhor. E nós estamos vivendo em um tempo, meus irmãos, minhas irmãs, igreja do Senhor, a qual a palavra de Deus está ficando rara, a qual a palavra de Deus verdadeira está ficando rara, a qual está surgindo muitas religiões, muitas denominações, está surgindo muitas igrejas, muitos ministérios, mas poucos estão pregando a palavra de Deus verdadeira, estão aí pregando a prosperidade, estão pregando vem como tu estás e permanece como tu estás, mas aonde está a palavra de Deus verdadeira, a mudança, a transformação? Aonde tem a palavra de Deus verdadeira, o novo nascimento? Louvado seja Deus! Glória a Deus! Aleluia! Eu estava vendo um programa, e naquele programa estavam ali diversos universitários, e naquele programa, conforme o candidato respondia as perguntas, questão, eles ganhavam um prêmio. E chegou um momento que a pergunta que foi perguntada foi esta: a qual dos profetas foi entregue a pedra dos 10 mandamentos? E o candidato não soube responder a pergunta quem era. E ele podia pedir ajuda para os universitários formados, letrados, cursados, e perguntaram para os universitários quem era o profeta que Deus tinha entregue a tábua dos 10 mandamentos, e nenhum universitário soube responder. Por quê? Porque estão tirando essa palavra de dentro das escolas. O Supremo Tribunal Federal proibiu que na biblioteca das escolas estivesse uma Bíblia dessa. As universidades maiores, a maioria dos professores, 99% dos professores das universidades são todos ateus, que não creem em Deus. Mas nós, crentes na pessoa de Jesus, somos responsáveis por defendermos a palavra de Deus, a verdade de Deus. E nós temos que ter essa palavra, andar com ela, mas nós temos também que guardar ela dentro do nosso coração para não pecar contra o Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Por quê? Porque a palavra é de grande valor. E o que é que a palavra é? A palavra é a lâmpada que ilumina, Aleluia, Deus! e ela é a luz que dissipa as trevas. Glória a Deus! No outro tempo, eu e você, nós estávamos no mundo de escuridão,
E quando nós pensar que não, Ele vai dizer: eu também quero esse Deus que você serve, eu também quero servir, eu quero ser crente como você é, porque não é eu nem você que convence, mas é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. A palavra ela é a lâmpada que ilumina e a luz que dissipa as trevas. Está escrito em Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quantos aqui tem a palavra de Deus como lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então você não vai errar, você vai continuar caminhando em frente, você vai continuar rumo ainda a Jerusalém celestial, porque você tem como luz, você tem como lâmpada a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Ela é também um martelo que esmiuça a penha. A penha representa o coração duro. A penha representa aquele homem, aquela mulher religiosa que disse: nessa eu nasci e nessa eu vou morrer. Que diz: eu nunca vou sair da minha igreja. Quem já ouviu isso aqui? Quem sabe um parente seu, quando você vai evangelizar, ele fala isso: eu nasci nessa eu vou morrer, eu fui aprendido pelos meus pais, pelos meus avós dessa maneira, desse jeito. Esse é a penha, o coração endurecido. Mas a palavra de Deus, Aleluia. ela é um martelo que quebra o coração duro, que quebra o coração de pedra, que quebra o coração de ferro, que esmiuça o coração de aço, porque para a palavra de Deus não tem coração duro, para a palavra de Deus não tem homem religioso, não tem mulher religiosa. Ele pega, quebra, faz dele um presbítero, faz dele um pregador, faz dele um dirigente da palavra do Senhor Jesus. Talvez eu dissesse, mandasse alguém levantar a mão, que disse: nunca eu vou ser crente, mas está aqui, ó, está aqui no nosso meio. Talvez se eu mandasse alguém levantar a mão e dizer: quem disse que o dia que nasceu nessa correria, tem muita gente aqui que levantaria a mão. Mas essa palavra que quebrou o coração dele, essa palavra que quebrou o coração dela, e hoje é o servo do Senhor, hoje é o servo, a serva do Senhor, salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque essa palavra aqui, meu irmão, não tem coração duro, nem de aço, nem de ferro, que ela não possa quebrar. Não tem governo terreno que resista a essa palavra. Não tem religião que resista a essa palavra. Não tem sistema que resista a essa palavra. Não tem potestade, não tem principado que pode resistir a palavra viva do nosso Deus. Não tem, porque ela é viva e eficaz e mais penetrante que uma espada de dois gumes, que penetra até a junta a medulas e que divide a alma e o espírito. Igreja do Senhor, nós temos que amar essa palavra, nós temos que desejar essa palavra, Glória a Deus. nós temos que ler essa palavra, Aleluia. para que possamos assim fazermos a vontade do nosso Mestre. Louvado seja o nome do Senhor da glória. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Olha o que o salmista diz aqui em Salmo 119, o verso 148. Os meus olhos se antecipam às vigílias da noite, à meia-noite, para que à meia-noite eu medite na tua palavra. Nós temos que ter prazer em meditar na palavra de Deus. Nós precisamos tirar um tempo para ler a palavra de Deus. Muitas das vezes nós não vigiamos, nós passamos até a madrugada em WhatsApp, Facebook, YouTube, e pouco nós pegamos a palavra do Senhor. Aí não tem força para vir ao culto, não tem força para orar. Quando chama para expulsar o demônio, ele corre longe, porque está faltando o quê? Está faltando pão, está faltando a palavra do Senhor na nossa vida, igreja. Louvado seja o nome do Senhor da glória. Aleluia. Jeremias 23, o versículo 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, ou como martelo que esmiuça a penha? O que é que a palavra de Deus é, para nós valorizarmos? Ela é a espada de dois gumes, bem afiada, a qual penetra as partes mais íntimas do homem. Essa palavra, ela chega aonde eu e você não podemos chegar. Essa palavra, ela faz o que eu e você não podemos fazer. Essa palavra, ela toca onde eu e você não podemos tocar. Essa palavra, ela salva. Essa palavra, ela transforma. Essa palavra, ela muda os corações, ela muda as mentes. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes afiada, que penetra até a divisão da alma e do espírito, da junta e das medulas, que é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Glória a O Deus. pregador não precisa apontar o dedo na cara do irmão, na cara da irmã, apontando o seu pecado. Pregue a palavra, porque a palavra vai falar com ele, a palavra vai falar com ela, a palavra falará com a igreja do Senhor. A palavra é viva, a palavra conhece o que está em oculto, e ela traz as luzes. Pregue a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. A Bíblia não foi criada pela vontade humana. Não é porque o homem não tinha nada para fazer e ele decidiu escrever a Bíblia, não. A Bíblia